Bom, gente, professor Danilo, nós vamos falar hoje sobre transformações geométricas. E esse é um tema que eu resolvi fazer a minha pré-aula, porque é um tema que só o material poliedro apresenta, então tem algumas particularidades que seria interessante eu mesmo passar, tá certo? Transformações geométricas nós podemos entender como elaboração ou criação de outras figuras a partir de uma figura original. Então você vai ter uma figura original e você vai criar uma nova figura, tomando como base a figura original. Então, a grosso modo, a gente pode entender que o exercício vai criar uma figura nova, levando em consideração uma figura original já pré-determinada, tá certo? E das transformações geométricas, o que nós vamos trabalhar hoje, porque o que mais é exigido em prova, pelo menos no Enem, que é o que mais exige, é a isometria. O que vem a ser a isometria? É a transformação geométrica que não altera o tamanho e o formato. Tá certo? Então ela não altera nem o tamanho nem o formato. Então o que nós vamos trabalhar nessa videoaula são as transformações isométricas, que são transformações na qual você vai criar uma nova figura, né, partindo da ideia que a transformação pode ser interpretada dessa maneira, e ela não vai alterar nem o tamanho nem o formato. Tudo bem? Dessas simetrias nós vamos destacar três, tá certo? Nós vamos estudar. Então nós vamos estudar a rotação, de uma figura. Então, quando for fazer uma rotação, você precisa de um centro, porque quando for falar em rotação, você tem que lembrar da ideia de uma circunferência. Você vai precisar de uma amplitude, que é um ângulo, e você também vai precisar de um sentido que ele vai rotacionar, horário ou anti-horário. Legal? Então a rotação de uma figura vai ter o centro de rotação, né? Porque você vai relacionar com uma circunferência. A amplitude é o ângulo, uma rotação de 30 graus, 40 graus. E um sentido, são 30 graus no sentido horário. Então essa é a ideia de rotação. Então observe aqui, eu vou colocar uma outra imagem, observem. Então nós vamos falar de uma rotação. Certo? O bom da aula estar gravada que você pode parar lá a qualquer momento para copiar ou qualquer coisa do tipo. Então, observe isso aqui. Ó. Vendo? Eu coloquei aqui um desenho de um Mickey, tá vendo? E em torno desse ponto que eu estou chamando de ponto O, tá vendo? Nós vamos fazer uma rotação de 90 graus dessa figura. Então, veja bem, essa rotação, ele vai rodar 90 graus, você tem que imaginar isso aqui sendo uma circunferência, tá vendo? Um arco de circunferência. Volta lá, tá vendo? Aqui está o Mickey. Onde vai parar esse Mickey após a rotação? Vamos dar uma olhada? Esse Mickey pararia aqui. Veja se vocês conseguem identificar. Então, houve uma rotação, né? Em que sentido foi esse? Anti-horário de 90 graus da figura.
Então, observe uma coisa, o tamanho da figura não mudou, só mudou a posição dela. Então, olha lá a transformação, ela é isométrica, porque não mudou o tamanho, tá vendo? Ela estava aqui inicialmente, rotacionou 90 graus em torno do ponto O no sentido anti-horário. Então veja, quando se fala em rotação, você vai precisar de um centro de rotação, que é esse ponto O, por exemplo. Você precisa de uma amplitude, que é o 90 graus, e de um sentido. Nesse caso, o sentido adotado foi o sentido 90 graus. Você fala, professor, como é que eu vou saber isso? Um exercício vai exemplificar ou vai dar condições para que você ou descubra, ou ele vai te dar isso e pedir para que você crie a nova figura. Deu para entender o que é uma rotação? Ótimo. Então, como eu falei para vocês, o fato da aula estar gravada, você pode parar, anotar com calma e ter tranquilidade. A próxima transformação que nós vamos fazer é a reflexão, tá certo? Então, vamos tirar essa figura daqui, vamos à reflexão. Então, a reflexão, uma das melhores maneiras de você entendê-la é lembrar de um espelho plano. O espelho plano, ele vai funcionar como se fosse o eixo de simetria. Tá certo? Ou seja, no espelho plano, quando você estuda em física, o objeto e a imagem são simétricos em relação ao espelho plano, ou seja, eles são equidistantes do eixo de simetria. As figuras serão equidistantes do eixo de simetria. E aí é interessante você recordar que quando a gente fala em equidistante, a gente fala que se localiza a mesma distância. Então, as duas figuras, a figura original e a figura que vai ser obtida com a transformação geométrica, no caso a reflexão, as duas são equidistantes do eixo de simetria, tá certo? Então nós vamos dar aqui um outro exemplo para vocês, tá certo? Nós vamos mostrar uma outra situação na qual ocorre a reflexão, tá certo? Então, vamos lá? Tirou aqui. Então você tem aqui um eixo de reflexão, e você tem um objeto aqui, por exemplo, esse Mickey, cara do Mickey que eu pus aqui, tá vendo? Então, como ficaria a reflexão? Então, basta você imaginar isso como um espelho plano, né? E como as figuras são simétricas, não pode esquecer que o nariz é o que está mais próximo, tá certo? Então, a sua imagem vai ter que ser algo parecido com isso aqui. Não sei se é possível identificar a figura toda, mas se você aproximar um pouco mais, necessariamente o objeto também tem que se aproximar um pouco mais, tá certo? Em outras palavras, a orelha, esse ponto é o ponto mais distante, tem que ser lá também. Isso caracteriza uma reflexão em torno deste eixo. Professor, como que não seria uma reflexão? Vou mostrar para vocês. Então, isso aqui caracteriza a reflexão, tá? Beleza? Parou. Olha isso aqui agora. Tá vendo esse objeto aqui? E olha este. Bastante atenção, cara. Tá vendo esses dois objetos? Não representam o objeto e a sua reflexão. Você fala, cara, mas por que não? É simples. Presta atenção. Se essa aqui é a figura original, dá para perceber que a mão dele é o ponto mais próximo do espelho. E aqui, a mão é o ponto mais distante do espelho. Então, essas duas figuras não representam figuras que foram obtidas através da reflexão, tá certo? Então, para ser reflexão, atenção, às vezes você trava o vídeo, imagina, observa a figura e tira a sua conclusão. Para ser reflexão, o objeto mais próximo do eixo é a mão. Teria que ser a mão aqui. Então, essas figuras não representam reflexão. Quais que representam, professor? Essas duas, Por quê? Qual é a parte mais próxima do objeto? O narizinho dele. Então, quando você coloca ele aqui, olha só. O narizinho é o mais próximo.
Então, essas duas representam figuras, onde essa é a figura original e essa foi obtida pela reflexão, tá? Não pode esquecer, as figuras serão equidistantes do eixo de simetria. Ficou claro a ideia de rotação para vocês? De rotação? Perdão. De reflexão. Rotação foi o primeiro exemplo. Ótimo. Nós vamos para o terceiro caso, né? Nós vimos rotação, vimos reflexão, agora a gente vai ver a translação. Legal? Então vamos lá. Translação. Então a translação é um movimento, né? Só que não é um movimento nem de girar, nem de refletir. Ele vai estar intimamente relacionado a um vetor. E você fala, mas por que vetor? Porque ele vai ter que ter direção, sentido e módulo. Mas por que módulo? É simples, você precisa dizer quanto que ele vai se deslocar. Então você tem uma figura e fala, olha, ele vai deslocar 2 unidades para cima, ou 2 unidades para a direita, ou 2 unidades para a esquerda, tá certo? Então, direção, sentido e a distância que ele vai estar. Então, como que seria essa ideia de movimento, né? Então, tenta imaginar, você tem aqui o Mickey, tá vendo? Original. E aí eu quero que essa figura se desloque algumas unidades para a direita. Então, se ela vai se deslocar para a direita, na horizontal, então ela pode vir, por exemplo, aqui. E essas duas figuras são obtidas, ou melhor, a segunda figura é obtida através da translação, sei lá, vamos medir aqui, aproximadamente 7,5 centímetros. Então, essa figura é obtida através dessa primeira, realizando uma translação horizontal para a direita de 8 centímetros. Então, percebeu o jeito que ocorre a translação? Então, é só um movimento, né? Indo para a horizontal ou indo para a vertical, depende do que o exercício pediu. Tá certo? Então, nessa aula, nós destacamos as transformações geométricas, que são figuras obtidas através de uma figura original. Transformações isométricas são aquelas que mantêm a forma e o tamanho, e nelas nós destacamos rotação, reflexão e translação. Beleza? Então agora é o seguinte, agora nós vamos fazer um exercício do livro de tarefas, tá? Então você dá um pause aí no vídeo e procura o livro 1, aquele livrinho amarelo, tá certo? O livrinho amarelo, página 203, trava o vídeo para você ir buscar seu livro, tá bom? Nós vamos fazer a questão número 6. Trava o vídeo aí então para você poder acompanhar, beleza? Vamos ver. Pronto, soltou o vídeo? Segue. Dentre as alternativas abaixo, qual figura representa melhor o ângulo ABC, o triângulo A', B', C', obtido por uma reflexão do triângulo ABC em relação ao eixo E, seguida de uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário em torno do ponto B. Aqui tem um probleminha. Não é em torno do ponto B, é em torno do ponto B'. Corrijam isso para mim, por favor. Não é ponto B, senão não tem alternativa. É o ponto B'. Tudo bem? Aí você fala assim, então serão, duas transformações, né? Uma transformação que é uma reflexão e depois uma que é uma rotação, não é isso? Então, vamos lá, vamos começar a fazer. Primeira coisa que nós vamos montar aqui, outra coisa também, né? Como você está num vídeo, você pode muito bem travá-lo, resolver você e depois acompanhar comigo. Então, vamos fazer a rotação, a translação primeiro? Olha lá, eixo E. Então, ó, tá vendo esse ponto B? Atenção, hein? Ponto B é o que está mais próximo. Então, o ponto B' é o que vai estar mais próximo. E digo mais, a mesma distância, tá? O ponto A está aqui, o A' vai estar para cá. Ó. Tá vendo? O ponto C é o mais distante, o ponto C' é o mais distante. Então,
Primeira transformação feita, fizemos uma reflexão desse triângulo para cá. Beleza? Agora, a segunda transformação vai ser uma rotação em torno do ponto B de 90 graus. Então, 90 graus seria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos fazer em outra cor. Então tá aqui, ó. E esse mesmo tamanho vem parar lá. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Então este selinha pararia aqui. Tá vendo? O ponto A tá aqui, vai rodar 90 graus, né? Vai vir mais ou menos aqui assim. Não tem uma medida certinha, estão fazendo meio à mão livre, mas o triângulo que nós teríamos seria este aqui. Tá certo? Então, primeiro fez a reflexão, segundo fez a rotação de 90 graus, né? Olha só, no sentido anti-horário, conforme colocado. E dentre as alternativas que nós temos, a que melhor se encaixa, eu acredito que seja a alternativa B de bola. Legal? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, tá? A aula gravada em alguns momentos pode ser mais fácil, que você pode travá-la, né, para copiar. E ó, qualquer dúvida, conversa com a gente, tá? Um abraço a todos e até a próxima.